Aí ele falou aqui, ó, boa noite, professor. Não sei se o senhor já comentou, mas poderia comentar sobre a possibilidade de uma cyberpandemia e o impacto como catalisador da queda do Ocidente? Excelente, excelente a colocação, porque foi feito um ensaio polígono para exatamente esses países, vários países se reuniram para prever a reação a uma cyberpandemia. O Klaus Schwab ele tem uma frase dele, longa, onde ele compara os efeitos de uma cyberpandemia, Glauber, a outros catalisadores, onde ele diz que, em havendo uma cyberpandemia, a pandemia do Covid pareceria uma festa de criança. Estou falando assim em termos, né? Não me lembro se os detalhes eram esses, mas o sentido era esse. Sim, a possibilidade de uma cyberpandemia é alta. Klaus Schwab falou disso mais de uma vez. Nós sabemos que grande parte dos sistemas operacionais já estão infiltrados. Aqui no Brasil, nem a Polícia Federal escapou de infiltração. Nos Estados Unidos, o Departamento de Energia, o Departamento do Tesouro, o Pentágono. Há um tempo atrás foi necessário suspender uma das linhas usadas pela comunidade de inteligência durante 3 horas, porque ela foi invadida e não se sabia se ela estava confiável. Então, a probabilidade de ser usado um catalisador, nós já sabemos o conceito de catalisador, né? Pré-condições, como eu já falei. Usar um catalisador como uma cyberpandemia é muito alta. Por quê, Glauber? O celular tem um monte de app instalados. Esses apps geralmente têm uma backdoor, uma porta, a gente chama porta 137, dependendo da terminologia utilizada. A facilidade de você penetrar em qualquer dispositivo através de um app é comprovadamente muito fácil. Então, uma cyberpandemia causaria danos consideráveis e em um dos exercícios de projeção, a maioria dos computadores ficaria inoperável, principalmente sistemas operacionais mais comuns, como o Windows. O pessoal do Linux teria uma proteção mais elevada, tá? Mas a grande maioria dos PCs, né, e celulares ficaria inoperante. E essa possibilidade é real e está, digamos assim, na nossa tela de preocupações para os próximos meses. E o problema é que para tudo, né? Para tudo. Para todos os serviços. Não tem avião voando, não tem uma série de coisas. Não tem nada, né? Você sabe também da questão dos denunciantes da Boeing, né? Os problemas que tem tido com os aviões Boeing, várias falhas de fabricação, depois você dá uma olhada, né? Vários aviões da Boeing têm apresentado problemas na fuselagem, na construção. Se abriu uma investigação sobre isso e se entende que, em grande parte, é porque a Boeing adotou modelos de progressão profissional que não consideravam apenas a meritocracia. O primeiro denunciante teve um problema, um mal súbito, morreu. Acontece. E o segundo agora, ele está também mostrando uma série de problemas do projeto original. Né? Então a Boeing está passando por um momento difícil agora em função dessas dificuldades de projeto. E a questão não é uma questão pontual, é uma questão na linha de produção. Okay? E aí, voltando a essa questão da cyberpandemia, Glauber, há que considerar, como você falou, né, que nem avião vai levantar. Porque o que funciona hoje sem software? Isso. Assim, eu usei o exemplo que me veio à cabeça, mas várias situações. Pois é. É uma maneira fácil, rápida, de custo praticamente zero, de provocar uma situação extremamente difícil e conflitante. Então, através da cyberpandemia, está o caos, né? Total. Para todos os serviços e não opera tudo, né? Você não tem... E tem sido feitos vários testes no período. Quem movimenta dinheiro, você não faz uma série de situação. Quem acompanhou o ataque à pipeline nos Estados Unidos, que paralisou uma boa parte do abastecimento de combustível da costa leste, viu o que é um ataque a uma empresa estratégica, que foi a pipeline. Nós já tivemos ataques
a empresas de seguro, de saúde. Eles estão... Imagina um ataque a uma empresa fornecedora de energia elétrica. Então, a ciberpandemia, um ataque cibernético, ele é muito barato, ele tem a vantagem de ter a sua autoria dificilmente identificável, causando danos consideráveis. E aí provocaria um apagão, se quiser. Uma das tudo. possibilidades, com certeza. Com certeza essa é uma possibilidade. Agora, pensa também no impacto no sistema financeiro. Sim. Os bancos parados. Isso, não movimenta mais nada, dinheiro. Nada. Você não tem sequer gasolina. Você não tem nada. Pois é, eu tenho visto muito vídeo no YouTube, muita gente falando sobre o apagão, né? É. Que tá muito, muito perto de acontecer um apagão. Mas acho que isso aí é mais profundo ainda, né? Essa infraestrutura crítica, via de regra, você não tem a possibilidade de ter uma segurança integral, uma proteção integral, né? A infraestrutura crítica. Vamos pensar uma coisa, Glauber. Imagina que, dentre esses imigrantes que entraram nos Estados Unidos, existam várias células de sabotagem, de operações encobertas. Milhares desses que entraram lá, nós temos foto, fotografia, etc., jovens com uma mochila, idade militar, e alguns até eram reco. Reco, assim, o cabelo cortado estilo militar. Asiáticos. Outros de países muçulmanos. Se essas células de operações encobertas e sabotagem atacarem o reservatório de água de uma cidade colocando veneno na água, qual é a repercussão? Atacando uma subestação elétrica. São ataques rápidos que causam uma verdadeira devastação. Por exemplo, o envenenamento da água potável. Quanto tempo você vai demorar para descobrir o que está acontecendo? Então você trouxe um risco estratégico para dentro de casa. Você precisaria, e isso eu tô dizendo que eu li no relatório do FBI. Inclusive lá no canal eu mostrei 10 agentes sêniores assinando esse relatório. Você precisaria hoje monitorar em tempo real milhares de pessoas vagando dentro dos Estados Unidos. Como é que você faz isso? É impossível, né? Então, como é que você pega agora, monitora, prende e expulsa? Muito menos com o governo federal não querendo fazer isso. Então, a situação do ponto de vista de segurança nacional nos Estados Unidos, com essa massa de imigrantes que entraram, que são um verdadeiro contingente de ameaça militar, se tornou extremamente crítica. Vamos pensar uma outra coisa, Glauber. Estamos no campo das hipóteses, das projeções. Qual é o tamanho de um artefato nuclear tático? Cabe numa mala, numa mochila. Esse artefato pode ser enterrado em qualquer lugar, para ser acionado quando você quiser. Outra hipótese. Estamos no campo das hipóteses. Artefatos nucleares pequenos, táticos, enterrados em todas as grandes cidades norte-americanas ou colocados em porão de casas para serem explodidos num momento qualquer. Como você impede isso agora, depois dessa imigração em massa? Então as hipóteses são muitas. E a probabilidade que você tem de evitar isso necessitaria uma mobilização colossal e uma vontade política de fazer, que hoje nós não vemos no governo dos Estados Unidos. E eles não conseguem evitar a entrada disso? Poderiam, né? Um Se artefato quisessem. desse, né? Poderiam se quisessem. Nem a imigração existiria. É porque, assim, entrar o homem, eu até entendo, mas entrar um artefato e tal, como é que é? Poderiam, mas se quisessem. Tem um filme, Glauber, que eu recomendo, chama-se Cassius 7. Cassius, o nome latino, né? Cassius 7. Ele começa exatamente com os caras entrando pela fronteira. E aí depois ele vai contar a história de um agente russo infiltrado no FBI, na CIA.
Quando você olha uma fronteira daquele tamanho, de milhares de quilômetros, e do outro lado você pensa numa agência de inteligência profissional, você vê que a probabilidade de sucesso na entrada de um artefato desse é grande. Principalmente, Glauber, se ele não entra montado. Ele entra em componentes e é montado depois. Cada um leva uma parte, são muitos. Você, numa mochila de um cara, um componentezinho eletrônico desse tamanho, para que serve isso? Não, isso aí eu uso no meu celular, sei lá, qualquer besteira. Sim. Você já tem um conluio também do cara que está ali. Depois que todos os componentes entram, você monta. Perfeito. Ok? Entendi. E no Brasil, então, entra... Então, a sorte do Brasil é a falta de interesse em fazer isso aqui, né? Nesse momento não há. Né? A falta de interesse de alguém fazer produzir isso um ataque desse aqui. Não há esse interesse. E isso, como você disse, é uma sorte nossa. Né? Entretanto, isso vai da inserção do país no jogo. Como hoje nós não afetamos esse jogo de forma relevante, não há uma retaliação. Sim. Tem um russo preso aqui no Brasil, né? Foi. Na verdade, se descobriu uma verdadeira linha de produção de documentos, né? No cartório, certidões de nascimento, etc. Mas daqueles 3 russos foram presos lá fora, né? Com passaporte brasileiro Isso. legítimo, né? Por que você quer um passaporte brasileiro? Porque é um dos passaportes menos visados no mundo. Isso. Brasileiro não faz atentado terrorista, brasileiro não tem espião, brasileiro passeia, vai na Disney. Sim. Né? Por isso o passaporte brasileiro é muito valorizado, Glauber, pelas agências de inteligência como um passaporte não suspeito. Imagina você entrando nos Estados Unidos com um passaporte do Irã. Você vai ser visto de uma forma. Outra coisa é entrando com um passaporte brasileiro. Certo? E essa facilidade de produzir passaportes brasileiros também, de ter a disponibilidade dessas informações. Só uma observação. Não sei se você lembra no esquema do espião russo, ele ia até uma área deserta e deixava bilhetes nas fendas de uma construção. Quando você, Glauber, tem uma internet e um sistema informatizado, vulnerável e passível de monitoramento, a melhor solução é voltar para o sistema antigo, de escrever no papel e colocar em um lugar determinado. As agências de inteligência estão voltando para esse método antigo. Ele não comunicava por telefone. Nada. Voltando ao sistema antigo. No passado se colocava em poste, em caixas, né? Hoje se coloca em fendas de árvore, em fendas de tijolos, etc. Mas tem um que está preso no Brasil, né? É porque foi... Sim, na verdade a Rússia queria levá-lo para lá, dizendo que ele cometeu um crime lá, né? Que ele é um criminoso. Não é. A ideia era criar um motivo para repatriar. Chega lá e serviu um banquete pro cara, né? Cumprimento da missão. Agora eu não sei como ficou o destino dele, tem bastante tempo que eu não acompanho esse caso, se ele ainda está aqui. Tá preso. Uhum. Agora, quanto tempo isso vai durar? Ou será que é aguardar esfriar um pouco, acabar essa coisa? Eu acho que o mais importante do que o cara tá preso é saber o que ele tava fazendo. Se houver interesse em saber. Ser preso tem um monte de preso, pô, né? Agora, tem que saber qual era a missão do cara, né? Agora, somos brasileiros, o cara é russo, a chance disso ser revelado é mínima, né? É pequena. No campo da probabilidade, né? É mínima.